Olá, hoje vamos responder um simulado com 15 questões muito cobradas na prova teórica do Detran. Questão número 1. Qual sinalização indica uma passagem de nível? Alternativa A, sentido obrigatório. Alternativa B, cruzamento de vias. Alternativa C, sentido de circulação da via ou pista. Alternativa D, Cruz de Santo André. Qual é a resposta da primeira questão? Qual sinalização indica uma passagem de nível? Resposta correta da questão, alternativa D. Cruz de Santo André indica uma passagem de nível. Então observe esse sinal de advertência, que significa Cruz de Santo André, uma passagem de nível, ou seja, um encontro entre a rodovia e a ferrovia, também chamado de cruzamento rodoferroviário. Cruz de Santo André, resposta da primeira questão. Questão 2. Equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo. Alternativa A, que terá mais aderência em curvas e frenagens. Alternativa B, que suporta melhor o fenômeno da aquaplanagem. Alternativa C, menos econômico. Alternativa D, mais econômico. Qual é a resposta correta da questão número 2? Equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo. Resposta correta da questão, alternativa C. Podemos afirmar que esse veículo ficará menos econômico. Então, resposta A e B não são respostas corretas para essa questão. Muito cuidado com essa pergunta na prova do Detran. Questão número 3. Em uma via urbana cuja velocidade máxima é de 60 km por hora, ela é classificada de alternativa A, coletora. Alternativa B, local. Alternativa C, trânsito rápido. Alternativa D, arterial. Qual é a sua resposta para a questão 3? Uma via urbana que tem velocidade máxima de 60 km por hora. Ela é classificada de resposta correta, alternativa D. Via arterial tem velocidade máxima de 60 km por hora quando não sinalizada. A via coletora tem velocidade máxima de 40 km por hora. A via local tem velocidade máxima de 30 km por hora. E a via de trânsito rápido tem velocidade máxima de 80 km por hora. Então essas são as vias urbanas e suas velocidades máximas quando não forem sinalizadas por placas com limite de velocidade. Então para a prova do Detran vale muito a pena você estudar essas 4 vias urbanas muito cobradas na prova do Detran. Então revisando, começando pela local. A via local tem máxima de 30 km por hora. Depois vem a via coletora, ela tem máxima de 40 km por hora. Arterial, máxima de 60 km por hora. E a trânsito rápido tem máxima de 80 km por hora. Essas são as vias urbanas, vias dentro das regiões de uma cidade. Assunto muito cobrado nas provas do Detran. Questão 4. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Alternativa A, na prudência do condutor. Alternativa B, na tensão nervosa. Alternativa C, no nível de atenção do condutor. Alternativa D, nas adversidades das vias. Qual é a resposta correta da questão 4? A monotonia e a fadiga influenciarão no quê? Principalmente o cansaço, a exaustão. Motorista que vai dirigir dessa forma no trânsito, ele deixará de prestar a devida atenção no trânsito. Questão 5. Uma vítima de atropelamento queixa-se de dor na cabeça.
Ela solicita um analgésico ao motorista que a socorre. Nessa situação, em relação ao pedido da vítima, esse motorista deve. Então, a vítima de um atropelamento, ela está se queixando de dor na cabeça. Ela pede um analgésico ao motorista que a socorre. Nessa situação, esse motorista deve fazer o quê? Alternativa A: atender para acalmar a vítima. Alternativa B: levá-la à farmácia mais próxima. Alternativa C: removê-la para um local seguro. Alternativa D: não atender e providenciar atendimento médico. Qual é a resposta correta da questão 5? Vamos ver se você acertou essa questão. Resposta correta, alternativa D. Nesse caso, esse motorista não deve atender a esse pedido, nós não devemos dar remédios de forma alguma a uma pessoa que sofreu um acidente. Isso é errado, será sempre resposta errada na prova do Detran, não responda isso. Então nós não vamos atender a esse pedido dela e vamos providenciar socorro, atendimento médico adequado. Então veja, a letra A está errada. Atender ao pedido da vítima para acalmá-la? Não, errada essa resposta. Levá-la à farmácia? Errada essa opção também. Removê-la? Removê-la, errado, não é resposta também nas provas do Detran, não é procedimento adequado em vítimas de acidentes de trânsito sem antes avaliar o estado dela, imobilizá-la para transporte, principalmente tomando muito cuidado com a coluna cervical. Então, respostas erradas na prova teórica do Detran. Questão 6. A velocidade máxima em uma rodovia de pista simples para automóveis e motocicletas é de. Então, presta bastante atenção na pergunta. A velocidade máxima em uma rodovia de pista simples para automóveis e motocicletas é de. Alternativa A, 80 km por hora. Alternativa B, 110 km por hora. Alternativa C, 100 km por hora. Alternativa D, 60 km por hora. Qual é a resposta correta da questão 6? Qual a velocidade máxima em uma rodovia de pista simples para automóveis e motocicletas? Resposta correta da questão, alternativa C. A velocidade máxima é de 100 km por hora. Rodovia de pista simples. Caso a questão citasse rodovia de pista dupla, você responderia 110 km por hora. Rodovia de pista dupla. Mas como a questão cobrou rodovia de pista simples, 100 km por hora. Então a resposta A ficaria errada de qualquer forma, 80, e a resposta D ficaria também errada de qualquer forma. A sua dúvida maior seria entre a alternativa B e C. Lembrando ainda que para veículos pesados, a velocidade máxima será de 90 km por hora nas rodovias de pista simples ou pista dupla. Não há diferença para veículos pesados. Veículos pesados têm máxima de 90 km por hora nas rodovias de modo geral. Veículo pesado, caminhões, ônibus, micro-ônibus, por exemplo. Questão 7. O sistema de arrefecimento é um sistema pressurizado que permite: alternativa A, menor temperatura do motor. Alternativa B, menor temperatura de ebulição do líquido. Alternativa C, melhor conservação do sistema de freios. Alternativa D, maior temperatura de ebulição do líquido. Qual é a resposta correta da questão 7? O sistema de arrefecimento é um sistema pressurizado que permite. Resposta correta da questão, alternativa D, maior temperatura de ebulição do líquido. Questão 8. Todo condutor, antes de entrar em uma outra via, deverá. Alternativa A, aguardar o próximo retorno.
Alternativa B, sinalizar e entrar. Alternativa C, ter preferência sobre os pedestres. Alternativa D, assegurar-se de que pode efetuar a manobra com segurança, sinalizando a sua intenção. Qual é a resposta da questão 8? Todo condutor, antes de entrar numa outra via, deverá. Resposta correta, alternativa D, é claro. Olha a resposta D como está perfeita. O condutor, antes de entrar numa outra via, ele vai assegurar-se de que pode efetuar essa manobra com segurança, sinalizando a sua intenção, ligando a seta, observando, olhando o retrovisor, entre outros cuidados que o condutor deverá ter ao acessar outra via no trânsito. Questão 9. Para ultrapassagem segura em pista simples, 2 faixas, uma por sentido, sem canteiro central, o condutor deve atender ao seguinte requisito. Alternativa A. Ultrapassar em aclives quando a velocidade do veículo à frente é menor. Alternativa B. Nos aclives só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Alternativa C. Nesse caso, a ultrapassagem é sempre proibida. Alternativa D. A ultrapassagem será permitida se existir linha contínua divisória de pista. Qual é a resposta correta da questão 9? Para ultrapassagem segura em pista simples, 2 faixas, uma por sentido, sem canteiro central, o condutor deve atender ao seguinte requisito. Resposta correta da questão, alternativa B. Nos aclives, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Então, note que nesse tipo de situação, a ultrapassagem ela não é permitida. Se você está trafegando numa rodovia que tem pista simples, 2 faixas apenas, uma por sentido, não há canteiro central, então ultrapassar na subida sem visibilidade é perigoso. Você não deve ultrapassar em aclive sem visibilidade, a não ser que haja uma faixa adicional para veículos lentos. Então, os veículos lentos vão para essa faixa adicional. Nesse caso, então, poderemos ultrapassar. A faixa da esquerda ficará livre para ultrapassagem, já que os veículos mais lentos vão para a faixa mais à direita, faixa adicional para veículos lentos. Não basta a velocidade do veículo à frente ser menor. Letra A está errada. Não basta isto. Alternativa C. Nesse caso, a ultrapassagem é sempre proibida. O sempre aqui estragou a frase. Se houver uma faixa adicional, a ultrapassagem será permitida, por exemplo. E a alternativa D. Linha contínua proíbe a ultrapassagem. Ela não permite. Errada essa afirmação também. Então você precisa ter uma leitura muito atenta nesse tipo de questão. Questão 10. A placa A1A, ilustrada abaixo, sinaliza. Alternativa A, siga à esquerda. Alternativa B, vire à esquerda. Alternativa C, curva à direita. Alternativa D, curva acentuada à esquerda. Qual é a resposta correta da questão 10? A placa A1A, ilustrada, sinaliza. Resposta correta da questão, alternativa D. A placa sinaliza uma curva acentuada à esquerda. Então, observe o ângulo aqui da curva. Curva acentuada, ângulo de 90 graus. Então, resposta correta da questão 10, curva acentuada à esquerda. Diferente da placa de vire à esquerda. Então, a placa perguntada é uma placa de curva, é uma placa de advertência. Placas de advertência têm
Esse formato quadrado, quadrado invertido, fundo amarelo, símbolo e orlas em preto. Então, placa de advertência adverte ao condutor de uma situação potencialmente perigosa à frente. Diferente da placa de ordem. Então, aqui nós temos uma placa de regulamentação. A placa de regulamentação, ela é circular, fundo branco, orla em vermelho e símbolo em preto. Nesse caso aqui, é uma ordem ao motorista. Motorista, vire à esquerda. Ordem, diferente da placa perguntada aqui na questão. Lembrando ainda que a placa de regulamentação ela pode ter uma tarja vermelha cortando o sinal. Quando existir essa tarja, significa proibição ou restrição de fazer uma manobra na via. Então, observe bem a diferença entre as placas no trânsito. Placa de regulamentação, placa de advertência. Tem significados e sentidos diferentes no trânsito. Questão 11. Muitos alunos erram essa questão 11 na prova do Detran. Muita atenção a ela. Um condutor está com seu veículo parado num cruzamento, esperando abrir o semáforo. Quando este fica verde para o veículo, 2 pedestres ainda estão no meio da rua, sem terem concluído a travessia. Se o condutor partir com o veículo, ignorando os pedestres, o que acontece nessa situação? Um condutor está com seu veículo parado num cruzamento. Ele está lá esperando o semáforo abrir. Quando este fica verde para o veículo, 2 pedestres ainda estão no meio da rua. Eles não concluíram a travessia. Se o condutor partir com seu veículo, ignorando esses pedestres, o que pode acontecer? Alternativa A. Ele cometerá infração de trânsito. Alternativa B. Cometerá crime de trânsito. Alternativa C. Não cometerá infração, pois o sinal está verde para ele. Alternativa D. Nesse caso, tem preferência sobre os pedestres. Qual é a resposta correta da questão 11? Resposta correta, alternativa A. Nesse caso, como os pedestres ainda estão atravessando, eles não concluíram a travessia, o condutor deve aguardá-los concluírem a travessia. Ah, mas o semáforo já está verde para o veículo sair. Sim, o semáforo está verde para o veículo sair, mas o condutor só pode sair desse cruzamento, iniciar a travessia, após os pedestres e outros veículos concluírem totalmente a travessia. É isso que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Você não pode sair de um cruzamento se você tem lá pedestres atravessando, ciclistas atravessando, outros veículos concluindo ainda a travessia. Nesse caso, devemos aguardar com o veículo parado. Muitos alunos eu vejo marcando a alternativa C. Errada essa afirmação. O sinal está verde para o veículo, mas tem pedestres ainda atravessando. Nesse caso, nós aguardamos eles concluírem a travessia. Questão 12. Considere as seguintes qualidades de um condutor de veículos. Item 1. É capaz de compreender as limitações dos outros que estão no trânsito. Item 2. Não abre mão de necessidades próprias em favor da coletividade. Item 3. Respeita e preserva o meio ambiente. Item 4. Exime-se de responsabilidades frente a situações de trânsito que envolvem riscos. São qualidades do cidadão condutor de veículos apenas. Então, questão 12, considere as seguintes qualidades de um condutor. O que é qualidade de um bom condutor aqui na questão 12? O item 1. É capaz de compreender as limitações dos outros que estão no trânsito. Item correto. Isso é uma qualidade de um condutor no trânsito. Compreender as limitações dos outros
respeitar os outros. Item correto. Item 2. Não abre mão de necessidades. Aqui a frase já começa errada. Não abre mão de necessidades próprias em favor da coletividade. Isso é uma qualidade de condutor? Não, pelo contrário. Resposta errada, a 2. Você já vai interpretando as frases para localizar o gabarito. O item 2 está errado. Item 3. Respeita e preserva o meio ambiente. Isso é uma qualidade de um bom condutor? Isso é uma qualidade. Então eu posso afirmar que o item 3 está correto. Sobrou a frase 4 para a gente interpretar. É uma qualidade do condutor eximir-se de responsabilidades, ou seja, fugir de responsabilidades? É o que significa essa palavra, né? Eximir-se, querer se livrar, fugir de responsabilidades frente a situações de trânsito que envolvem riscos. Isso é uma qualidade de condutor? Pelo contrário, isso não é uma qualidade de um bom condutor. A frase 4 está errada, portanto. Então, gabarito da questão 12 é mesmo aqui alternativa A. Item 1 e 3 estão corretos na questão. Questão 13. Falta de buzina, pneus lisos carecas e ofuscamento são condições adversas, respectivamente. Então a gente separa aqui na questão, para não confundir a resposta. Falta de buzina, pneus lisos carecas. E depois ofuscamento. Respectivamente, nessa ordem, são condições adversas do quê? Condições adversas são todos os fatores que nos atrapalham a direção do veículo. Fatores que podem trazer perigos, podem causar até acidentes quando o motorista ignora esses perigos no trânsito. Então, falta de buzina, pneu liso careca. É uma condição adversa do quê? Claro, né, pessoal? Que é uma condição adversa do veículo. Então, nós temos veículo na letra A e na letra C. A gente já pode eliminar as outras respostas. Não é motorista, você já elimina. Não é condutor. Condutor é sinônimo de motorista. Você já elimina duas alternativas aqui. Depois, ofuscamento. Ofuscamento é uma condição adversa do quê? De motorista ou de luz? Qual é a resposta correta dessa questão? Ofuscamento é uma condição adversa de luz. Ofuscamento é o excesso de luz. Muita luz pode trazer ofuscamento. A luz do sol em determinados horários, a luz alta à noite em sentido contrário ou atrás do veículo, refletindo ali no espelho retrovisor, isso causa ofuscamento, que é a perda momentânea de visibilidade. Então, ofuscamento, condição adversa de luz, não é uma condição adversa de motorista. Condição adversa do motorista ou de condutor, a gente pode chamar das duas maneiras, são sinônimos, seria sono, cansaço, indisposição, fadiga, monotonia, ingestão de álcool, de drogas, por exemplo, são condições adversas de condutor. Então, resposta simples, resposta fácil aqui na questão 13. Falta de buzina, pneus lisos carecas são condições adversas de veículo. E ofuscamento é uma condição adversa de luz. Bastante simples esse tipo de questão na prova teórica do Detran. Então estude condições adversas para não se confundir na sua prova. Questão 14. A circulação de bicicletas nos passeios públicos é: alternativa A, proibida; alternativa B, permitida sempre; alternativa C, permitida desde que seja feita com velocidade reduzida; alternativa D, permitida desde que devidamente sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre a via. Qual é a resposta correta da questão 14?
Bicicletas podem trafegar nos passeios públicos? Passeio é sinônimo de calçada, basicamente, tá, pessoal? Passeios, calçadas, é basicamente a mesma coisa para nossa prova teórica. Então, quando surgir ali a palavra passeio, associe a calçada. Uma bicicleta pode trafegar sobre uma calçada? Qual é a resposta correta dessa questão? Resposta correta, alternativa D. Só é permitido se a via for sinalizada pelo órgão responsável. A circulação de bicicletas nos passeios públicos, ela só será permitida desde que devidamente sinalizada essa via pelo órgão com circunscrição sobre ela. Do contrário, o tráfego de bicicletas sobre os passeios, sobre as calçadas, ele é proibido. Então, muito cuidado, muita atenção nessa questão 14. O pessoal erra muito nas provas teóricas do Detran, essa questão aqui. Questão 15, última questão aqui do nosso simulado. O trânsito em marcha a ré é permitido apenas, alternativa A, nos acostamentos, alternativa B, nas esquinas, alternativa C, nas longas manobras, alternativa D, para pequenas manobras. Qual é a resposta aqui da questão 15? O trânsito em marcha a ré é permitido apenas. Resposta correta da questão, alternativa D. Andar de marcha ré só é permitido para pequenas manobras. Andar de marcha ré não é permitido nos acostamentos, não é permitido nas esquinas e não é permitido em longas manobras. Erradas as alternativas A, B e C. Então, muita atenção também com esse tipo de pergunta na prova do Detran. Tem questões na prova que perguntam onde ou em qual situação a marcha ré é proibida. Aí vem lá esse tipo de resposta. É proibida em longas manobras, é proibida em esquinas, é proibida nos acostamentos de rodovias. Respostas erradas, portanto. Chegamos ao final do nosso simulado. E se os conteúdos desse vídeo e do canal estão agregando conhecimentos para você realizar a sua prova teórica do Detran, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho de notificações para ser notificado de novos vídeos aqui do canal toda semana. Uma ótima prova teórica do Detran para você e até mais!